Galera, na nossa aula de hoje, nós vamos falar do gráfico da função do segundo grau. Tá? Nós tínhamos aula anterior passado em outra situação que era a função de segundo grau. Agora nós vamos falar do gráfico. Eu tinha tentado começar gráfico, mas ficou em aberto. Então, para não ficar aquela lacuna, vamos começar desde o inicinho de gráfico da função de segundo grau. Tá bom? Vamos lá. Para construir o gráfico de uma função quadrática... gente, peraí, tem uns atrasados aqui. Tem sempre uma galera que entra atrasada. Para construir o gráfico de uma função quadrática ou do segundo grau no plano cartesiano, nós vamos primeiro proceder da seguinte maneira. Nós vamos fazer do jeito mais longo e depois eu vou ensinar uma malandragenzinha que dá uma ajuda. Tá? Ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. A galera que chegou atrasada não escutou a minha explicação. Vai ser interessante. Então, vamos lá. Galera que não entrou no horário correto, eu já estava na sala e já tinha falado algumas coisinhas anteriormente. O que rola? Nessa aula de hoje, a minha, vocês não precisam escrever a palavra presente, porque eu vou fazer chamada quando terminar ela, daquele modo antigo, falando o nomezinho, tá? É só eu, Felipe, que vou fazer isso por enquanto. Se outros professores desejarem, façam eles. Por quê? Porque eu reparei que o cara entra na aula, escreve presente e não assiste a aula. Tá? Como não tem jeito de ver a imagem de vocês, a câmera, a maioria dos alunos apagam a imagem da câmera, então eu preferi nas minhas aulas adotar essa estratégia. Tá bom? Beleza? Então tá. Então vamos lá. Atribuir valores para x. O que é atribuir? Colocar, chutar mesmo os valores de x. Chuta os valores de x, coloca os valores de x. Resolva a conta que é a minha funçãozinha, substituindo no lugar de x aquele valor que eu falei que é. Qual é o resultado? Eu vou achar aquele ponto no valor que é o y, o valor de f de x, o meu y. Coloco os pontos no plano cartesiano e ligo. Esse é o passo a passo de uma função de segundo grau. Então, olha lá. Represente no plano cartesiano a função real x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, eu vou chutar valores para x. Se eu chutar o número 1, colocar aí o valor de x igual a 1. Vou substituir no lugar de x, coloco o número 1. Então, onde tem x, eu coloco 1. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. Quanto é 1 ao quadrado? 1. Quanto que é 6 vezes 1? 6. Então, 1 tira 6 menos 5. Mais 5, 0. Ou seja, eu vou ter o ponto do chute, valor de x, 1. O resultado que eu achei, 0. Vou ter o ponto 1, 0. Se eu colocar para x igual a 2, no lugar de x eu coloco 2. 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 2, 12. Mais 5. 4 tira 12, menos 8. Mais 5, menos 3. Então eu vou ter o ponto lá, o de chute 2 e o valor de y, que eu descobri fazendo as contas, 3. Menos 3, aliás. F de 3. 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3, 18. 9 tira 18 menos 9, mais 5 menos 4. Então, eu vou ter um outro ponto, com o valor 3, que é o do meu chute, e o menos 4. E o menos 4. x4. F de 4. 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 5. 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 4, 24. 16 tira 24 menos 8, mais 5 menos 3. Então, eu vou ter o ponto 4 e menos 3. E se eu falar que o x, então, vale 5, f de 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 6 vezes 5, 30. 25 tira 30 menos 5, mais 5, 0. Então, o ponto fica 5 e 0. Então, tendo esses 5 pontos aí, menos 1 e 0, outro 2 e menos 3, outro 3 e menos 4, outro 4 e menos 3, outro 5 e 0. Vou colocar esses pontos no plano cartesiano. Olha lá o ponto. Olha lá o ponto. 1 e 0. O outro ponto, 2 e menos 3. O outro ponto, 3 e menos 4. O outro ponto, 4 e menos 3. O outro ponto, 5 e 0. Coloquei esses 5 pontos aí, ligo eles. Ligando,
eu vou ter o quê? Exatamente a minha parábola, tá? Ok, eu vou ter a minha parábola, concavidade voltada para cima. Espera aí, Felipe, tem como eu determinar a concavidade, ou seja, a boquinha voltada para cima? Tem como eu determinar essa concavidade antes de fazer as contas? Tem. É só olhar o valor de A. Olha só, o meu A aqui é 1, não é isso? Se o meu A1 ele é maior que 0, ele é positivo. Toda vez que o A for positivo, concavidade voltada para cima. Toda vez que o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Ok? Presta atenção nesse detalhe, porque você pode matar a questão se ela for de marca X, como é o Enem, só olhando a função. Então lá, uma função de segundo grau, ela vai ter concavidade voltada para cima quando? Quando o A for maior que 0. Função de segundo grau, quanto que a concavidade vai ser voltada para baixo? Quando o A for menor que 0. Ok? Então, eu coloco 5 pontos aí, liguei, tem a minha concavidade. Como é que eu faço zeros de uma função quadrática? Denomina-se zero ou raízes de uma função quadrática os valores de x que anulam a função. O que ele está querendo falar? O f de x igual a zero. É achar as raízes. Quando ele fala zero da função, é achar as raízes. Quando você faz o f de x igual a zero, você vai cair numa equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Certo? E aí você vai ter o valor do triangulinho que vocês chamam, que é o discriminante, ou delta, tanto faz, como queiram chamar. Então vamos chamar de discriminante. O discriminante sendo maior que zero, ou seja, lembre que a fórmula do discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo o discriminante, ele dando maior que zero, ou seja, positivo, eu vou ter duas raízes reais, x' e x duas linhas. Se o discriminante, o triangulinho, for igual a zero, eu vou ter uma raiz real, porque o x' é igual ao x duas linhas, certo? E se o discriminante for negativo, menor que zero, eu não vou ter raiz real. Isso quer dizer que a gente vai cair lá para a parte dos complexos, eu vou cair no i. A raiz de menos 1 equivale a i, para ter uma raiz, então. Tudo bem? Difícil? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, o discriminante é positivo? Duas raízes. É igual a zero? Uma raiz. É negativo? Não tem raiz. Isso vai dizer o quê? Se ele for positivo, vai ter o eixo x aqui, não vai? Ele vai cortar o eixo x em dois lugares. Se o A for maior que zero, for positivo, ele vai cortar o eixo x em dois lugares. Ou com a concavidade voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. Se o discriminante for igual a zero, quer dizer que ele vai encostar na raiz. A minha parábola, se a concavidade for voltada para baixo, vai só encostar no eixo x. Se a concavidade for para cima, só vai encostar no eixo x. Então, vem a concavidade, encosta e sobe. Vem a concavidade voltada para baixo, encosta e sobe. Para cima, o A maior que zero. Para baixo, o A menor que zero. Então, peraí. Discriminante maior que zero, eu vou ter o quê? O meu eixo x e minha parábola cortando em dois pontos o eixo x. Discriminante igual a zero, a minha concavidade vai estar acima do eixo x ou abaixo do eixo x, só vai encostar no eixo. E o discriminante negativo não encosta no eixo x, o eixo x está aqui e a parábola está aqui embaixo ou aqui em cima. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Então, esse discriminante me fala se vai encostar no eixo x duas vezes, vai passar por x duas vezes, se só vai encostar no eixo x, que é uma vez, ou não encosta no eixo x. É isso que o discriminante determina. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos encontrar se existir os zeros da função. X ao quadrado menos 4x menos 5. Vamos fazer uma solução aí. Olha o discriminante, a fórmula. B ao quadrado menos 4ac. O B é menos 4. Ao quadrado, 16. Menos 4 vezes A. O A vale 1 e o C menos 5.
Então, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Fica 16 mais 20, que deu 36. Opa, peraí, 36. É maior ou menor que zero? É positivo ou negativo? É positivo. Então, quer dizer que ele vai passar pelo eixo X duas vezes. O discriminante já determina isso para a gente. Como o discriminante é maior que zero, a função estão 2 zeros reais, ou seja, ela tem o x' e o x duas linhas. Então, vamos calcular o x' em duas linhas? A fórmula de Bhaskara ou Bhaskara, tanto faz, como queiram falar. Não vou corrigir a fala de vocês. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz do discriminante sobre 2a. Essa é a fórmula. Então, substituindo, menos 4, mais ou menos, o discriminante que vale 36 sobre 2 vezes 1. Menos com menos, mais 4. Raiz 36, 6. 2 vezes 1, 2. E agora eu separo, vai ter a parte positiva e a parte negativa. Vamos pegar o x' positivo. 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. X duas linhas é o negativo. 4 tira 6, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Isso quer dizer que eu vou ter um ponto no eixo x, menos 1, e outro ponto em 5. Os zeros da função é menos 1 e 5. Eu vou ter dois pontos no eixo x, menos 1 e o 5. Minha parábola, então, vai ser assim. Beleza? Ok? Bom, galera, olha só. Y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 6. Fiz o discriminante. Achei ele menor que zero. Se ele é menor que zero, não tem raiz real. Isso quer dizer que minha parábola vai estar acima do x ou abaixo do x. Belezinha? Ok? Minha parábola acima ou abaixo. Tá bom? Certo? Pessoal, eu vou pedir educadamente a vocês. Se vocês verem que a minha aula já começou, não peçam para participar. A partir da semana que vem, eu não vou admitir pessoas atrasadas. O senhor Enzo entendeu? Espero que sim. Eu não vou admitir pessoas atrasadas. Felipe, minha conexão de internet caiu. Me aceita de volta. Galera, desculpa, eu não posso ficar parando a aula para admitir pessoas que teve algum problema na conexão ou que chegou atrasado. Perdão, vamos organizar essa situação. Vocês são da terceira série do ensino médio e, meu querido, está na hora de ter responsabilidade. Se a conexão cai, eu até entendo, aceitei 2 ou 3 pessoas com conexão que caíram aqui. Agora, atrasado, pô, brincadeira, 12 minutos atrasado é piada, velho. Tá? Vamos ter mais responsabilidade aí. Então, vamos lá. Quando o discriminante é menor que zero, ou seja, o discriminante é negativo, a parábola vai estar acima do eixo x ou abaixo, não vai encostar no eixo x. Olha esse outro aí, y é igual a 4x ao quadrado mais 20x mais 25. O discriminante deu zero. O discriminante foi igual a zero. Se o discriminante é igual a zero, a parábola vai só encostar no eixo x. Ela só encosta no eixo x, com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Só vai encostar no eixo x, tá bom? Vamos lá. Interpretação dos zeros de uma função quadrática. Pela definição dada anteriormente, vimos que os zeros ou raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c são os valores de x, para os quais f de x igual a zero. Daqui a pouco eu saio para te cumprimentar, meu irmãozinho. Construir o gráfico da função. Então vamos lá, vamos construir o gráfico dessa função aí, x ao quadrado menos 2x menos 3. Chegou um professor aqui, irei cumprimentá-lo. Tá legal, galera? Daqui a pouquinho, quando terminar a aula de vocês. Fazendo a construção através da tabela. Coloca os valores aí, x menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Coloca um punhado de valor, o tanto que você quiser. O ideal é no mínimo 5, se você fazer por essa metodologia. Pega esses valores, por exemplo, o menos 2, substitui lá na função. Né? Então, eu vou colocar o menos 2 na função. 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. Coloquei na função, achei o valor de y. O y é 5. O y no menos 1 é 0. O y quando x for 0 é menos 3. O y é menos 4 quando x é 1. O y é menos 3 quando x é 2. Y é 0 quando x é 3. Y é 5 quando x é 4. Eu já fiz um exemplo anterior com vocês fazendo passo a passo. Tá? Então, não há necessidade de eu continuar no passo a passo. Tendo esses pontos, coloca os pontos aqui, ó, x menos 2, y 5.
x menos 1, y0. x 0, y menos 3. x1, y menos 4. E aí desenha toda a parábolazinha bonitinho. Ok? Note que a função intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. Por que intercepta em 2 pontos? Porque o delta, o triangulinho, o discriminante é maior que 0. Beleza? Quando você fez o discriminante, ele foi maior que 0. Sendo maior que 0, vai interceptar em 2 pontos. Portanto, temos os zeros da função quadrática. Tá? Agora, pessoal, vou estudar o vértice. Esse vértice da parábola é a parte mais de baixo que a gente tem ou mais de cima que a gente tem. Ela é chamada de ponto de mínimo quando está mais embaixo e chamada de ponto de máximo quando está mais em cima. Ok? Como encontrar o vértice de uma função? É simples, é só achar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Feito isso, eu vou ter um valor de x, o eixo x, vou ter um valor de x, e vou ter um valor no eixo y. Isso daí é o ponto do vértice. O vértice ele é chamado, então, também de ponto de mínimo ou máximo em uma parábola. Belezinha? Ok? Então, essa daqui são as fórmulas para se encontrar o x do vértice e o y do vértice. Olha só. Quando A maior que 0, quando A maior que 0, uma concavidade voltada para cima, eu encontro o x do vértice, menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Eu coloco esse ponto é chamado de ponto de mínimo. É logo o gráfico que está mais à esquerda aí de vocês, galera, que eu estou explicando. Certo? Beleza? Ah, vamos para o gráfico da direita agora, Felipe. Olha lá, quando A for negativo, concavidade voltada para baixo na parábola, eu vou ter o x do vértice, menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, vou ter o ponto do vértice. Logo, o vértice da parábola é o ponto V, indicado por V aí, que é o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ok? Difícil? Tudo bem? Galera, então nós temos a nossa conclusão aqui. Para construir o gráfico, se você não quiser chutar os valores para x, aí chutar 5, 6, 7 valores, que às vezes gasta muito tempo, né? O que você vai ter que fazer? 3 situações só, tá? E aí você vai ter alguns pontinhos, ligar e deu a parábola. Para construir o gráfico da função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, temos que descobrir os seguintes pontos, os zeros da função. Ou seja, fazer f de x igual a 0. Isso quer dizer que eu vou achar o x', 2 linhas, se o discriminante for maior que 0, ou só o x', porque o discriminante é igual a 0, ou não vou achar x nenhum, porque o discriminante é menor que 0. Depois de feito isso, vou achar o vértice da função. Quer dizer que eu vou achar o x do vértice e o y do vértice. Lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, vou encontrar o vértice dessa minha função. Beleza? E o local que a parábola corta o eixo das ordenadas, ou seja, quando é que o x vale 0? Qual é o valor de y? Certinho? O valor de y eu já te indico que é só você olhar a função. É o czinho lá com o sinal, galera. Tem que lembrar que tem um sinal. Se tiver mais c, então o y vai estar lá na partezinha positiva. Se tiver menos c, vai estar lá na partezinha negativa do y. Com essas 3 informações, você vai ter alguns pontos, certo? Obrigatoriamente aí você vai ter no mínimo, você vai ter 2 pontinhos, tá? No mínimo 2 pontinhos você vai ter, que é o vértice, que é onde ela larga de subir, é onde ela larga de cair, começa a subir, ou larga de subir, começa a cair, é o vértice. O daqui corta o eixo y, e os zeros da função, às vezes, você não vai descobrir. Mas como você já sabe, o c, se ela está subindo ali, vai começar a cair. Se ela está descendo, ela vai começar a subir. Você já sabe o vértice para determinar essa situação, facilita a sua vida. Ok? O slide mais importante dessa aula de hoje é o 15º slide aí, galera. Tá? Esse 15º slide aí
é a malandragem, o macetinho para você já fazer direto para não perder tempo. Certo? Beleza? Eu gostaria que vocês fizessem como tarefa de casa capítulo 9 dos propostos no Matemática 1. Capítulo 9, propostos Matemática 1. Beleza? Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre gráfico de função de segundo grau? Não? Beleza? Bom, então vou parar de organizar a tela aqui. Ninguém tem nenhuma dúvida referente a isso, né? Vamos lá. Galera, agora eu gostaria que vocês habilitassem os microfones de vocês, tá? Eu vou falar teu nome, você fala presente. Se o seu microfone tiver estragado, você vai me falar no chat quando eu falar o seu nome. Quem falou presente anteriormente a essa fala minha, eu vou desconsiderar. Tem que falar agora, tá bom? Vamos lá. Ana Carolina. Não. Não. Augusto. Presente. Beatriz. Presente. Débora. Presente. Enzo. Presente. Pessoal, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto, porque em alguns casos fica ruim para escutar. Guilherme Augusto. Presente. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique? Não? Presente. Presente. Beleza. Ele Henrique. tá aí. Henrique? Não? Yasmin Lobo. Yasmin Lobo? Não? Ah, o Gustavo Henrique está falando que o microfone não funciona. Beleza, Gustavo? De boa. Yasmin Lobo? Não? Ítalo? Presente. Isabela Lira? Presente. Janderson? Presente. João Beraldo? Presente. João Vitor? Presente. Camille? Presente. Leonardo Felipe? Presente. Luca? Presente. Luciano? Presente. Luciano não? Presente. Marcos Estevão? Marcos Estevão não? Luciano escreveu presente aqui agora. Beleza, Luciano. Tá sem microfone. Maria Clara Souza. Presente. Maria Eduarda. Presente. Matheus Serafim. Presente. Matheus Beraldo. Presente. Milena. Presente. A Milena falou aqui no chat para mim. Mirela. Presente. Rafael. Não? Lucas, eu vi você aqui, tá? Coloquei presente para você. Iago. Presente. Ian. Presente. Beleza. Então, galera, coloquei os presentes aqui para todo mundo. O que, que vai acontecer? Nas minhas aulas, só nas minhas, eu vou fazer desse jeito. Porque tem pessoas entrando na sala, escrevendo a palavra presente, deixando a imagem, a câmera, a webcam desligada e não assistindo a aula. Então, nas minhas aulas, eu vou fazer quando eu finalizar a minha aula. Quem não responder, eu não vou considerar. Tá bom? Pode ser que algum professor adote isso daqui para frente. Eu estou adotando, tá? Mas não é obrigatório. Então, em todas as aulas, vocês entram, falam presente pelo site, pelo chat, tá? E se o professor quiser, no fim, fazer essa confirmação de presença igual eu fiz aqui, ele pode. Tá bom? Beleza? Um abração para vocês. Agora eu vou com a resenha ali com o tio Peter. Ele veio me visitar aqui hoje. Tchau, tchau, galera. Vou mandar um abraço de vocês para ele. Até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Falou.